Boa noite a todos e a todas. Hoje, na aula de Ética e Cidadania, vamos trabalhar o conceito de ética, que é uma palavra que ela define como um estudo na filosofia que vai trabalhar com o contexto da moral. Em torno disso, pessoal, a gente tem que compreender primeiro o que é ética. E a ética, de fato, ela se define como uma abordagem científica no qual ela estuda a linha tênue da moral entre o bem e o mal. Então, quando há essa discussão entre o bem e o mal, a ética vai estar trabalhando nesse contexto. E porventura a gente vai ver então que a ética, de fato, ela faz esse trabalho de manutenção da sociedade. Então, aquilo que é certo e aquilo que é errado, a gente vai estar trabalhando na ética. Não só trabalhando como uma perspectiva de pensamento, mas como também definindo aquilo que é importante, que é o bem e o mal, as atitudes que você faz em torno disso. E se essas atitudes, ela tem o contexto de trazer o bem e o mal. Então a gente acaba caindo em ética e moral. Bom, as duas são as mesmas coisas? Pelo que diz os estudos filosóficos, não. Ética é diferente de moral. E cada uma vai ter seu respectivo significado dentro da nossa sociedade. A ética, por exemplo, ela é mais um campo de estudo. Já a moral, ela é um campo, ela dá significado às atitudes atitudes que a gente tem nos nossos dias a dias. Então, qual que é a diferença entre elas? A moral, pessoal, significa ou tende a significar os costumes e as atividades diárias de uma população. Independente do tipo de sociedade que tem, porque há vários tipos de sociedade e nenhuma sociedade é igual à outra ou ela é pior do que a outra, vai depender desses costumes que ela tem. Se a gente for levar em consideração os indígenas brasileiros do século passado ou até hoje em dia, algumas etnias indígenas ela tendencia a ter casamentos poligâmicos. Para nós, para nossa moral, para nossa sociedade, isso é amoral. Porém, para eles não é amoral. Isso tem a ver com o tipo de cultura deles. Então, isso não é errado, certo? Porém, contudo, todavia e entretanto, a ética ela vai para um caminho oposto. Além de estudar a moral de uma determinada sociedade, a ética ela também seleciona e equipara essa sociedade. Então ela vai fazer o estudo e vai ver o que é bom e o que é mal, e aquilo que é importante e o que não é. Porém, contudo, entretanto e todavia, a gente tem que pensar num outro contexto importantíssimo em torno disso. A ética, ela então vai separar o que é bom e o que é mal. Porém, a sociedade dominante é a qual que a gente vive hoje, que é a sociedade ocidental. As atitudes de uma outra sociedade, ela se torna ruim aos nossos olhos. Então, para que haja um estudo ético, um estudo da ética, campo filosófico, é necessário a gente tirar as lentes que permeiam os nossos sentidos. Porque se a gente vai estudar uma sociedade diferente, um grupo étnico diferente, claro que vai ter o choque com aquilo que a gente acredita, com aquilo que já é transformado dentro da gente. A gente segue a nossa própria moral. Então, de acordo com... E aí, a partir disso, a gente pode ver que nem toda moral é ruim. Mas a ética, ela sempre vai trabalhar com o bem e com o mal. Então, para a ética, o mal e o bem existem, eles são separados por uma linha. Já a moral depende da sociedade, a moral depende da sociedade em qual ela exista. A ética, ela é um conceito filosófico, até aí tudo bem. E aí, esse conceito ele vem desde a época dos gregos antigos, da Grécia clássica. O primeiro a sintetizar esse conceito foi Sócrates, e a partir disso, todos aqueles que vieram depois disso vão fazer o processo de pensar a ética, que seria então uma moral, certo? Uma filosofia moral, como ética. E aí, a partir disso, a gente vai ter outras correntes práticas, como a questão do cinismo. Então, todas elas
vão se caber para estudar uma corrente dentro da filosofia, no qual como seria a sociedade perfeita, ou a sociedade idealizada naquilo que é certo e naquilo que é errado. Por exemplo, se a gente pegar o cinismo, que é uma corrente filosófica, o pensador dessa corrente, ele tendencia a colocar, e aí é uma questão prática, ele viveu através disso já na Grécia Antiga, de que os humanos deveriam imitar os cães, viver na rua e assim por diante, entende? Não pegar esse conceito civilizatório que os gregos tinham de construção da cidadania e etc. Depois disso, a gente tem a construção, no período medieval, de uma ética eclesiástica. Então, tudo era muito ligado ao que a igreja pregava. Então, se a igreja católica ela pregava uma ideia de como a sociedade deveria ser, todos aqueles indivíduos presentes nessa sociedade seguiriam essas normas. Então, em contexto disso, na época medieval, aquela pessoa que estava de acordo com a ética daquela sociedade, dos costumes, tinha que estar ligado à moral e os costumes daquela época. Então a moral era formada em torno disso. E a Érica vai estudar esse contexto. Então ela vai colocar o homem como moral, na época medieval, como aquele homem que seguia a Deus fielmente. E naquele período não existia diversidade de classes. Então, por exemplo, vamos pegar os servos, os camponeses. Eles então deveriam viver sua vida por trabalho. Então aquilo lá era o sentido e o ser ético daquela população. E isso formulava o conceito da igreja, que é a igreja que comandava toda aquela sociedade europeia. Demorou-se muito para ter um novo pensamento, uma nova corrente filosófica em torno da ética. Foi com Immanuel Kant, um dos principais pensadores filosóficos da modernidade, que a gente vai ter então um novo conceito a ser seguido. Então ele vai fazer algumas obras, e uma dessas obras ele vai usar o termo imperativo categórico. Esse termo, pessoal, ele coloca o seguinte aspecto, que a partir do momento em que você vai tomar uma ação, você deve então fazer o processo de pensar sobre ela. Se aquela ação que você está fazendo, ela dentro da sua sociedade, ela tende a ser boa, então você deve fazê-la. Se você pensa nessa sua ação, certo? Se ela é uma coisa que vai prejudicar alguém, que ela vai levar a um prejuízo, então você não deve fazer, você deve abdicar a esta ação. Então, em torno disso, que a gente vai ter essa ideia para se pensar nesse contexto. Já no século XIX, a gente tem dois pensadores ingleses, que é o Jeremy Bentham e o filósofo John Stuart. Os dois vão pensar a ética e a moral diferentemente. Em torno disso, eles vão levar dois pensamentos para esse conceito da moral. De que a questão dentro dessa moral, ela não está inserida na ação, mas sim no objetivo. Então, se o objetivo é bom, a ação pode ser ruim. Ou se o objetivo é ruim, a ação ela também pode ter um contexto bom. Depende muito. Então, em torno disso, eles vão pensar o contexto de que a problemática dentro da moral e da ética, ela está dentro do processo, do produto final. E aí que está, nesse conceito, mentir, roubar, matar, ele pode estar dentro de um plano maior de uma coisa boa. Então, por exemplo, vamos pegar um exercício aqui. Se a gente tem
uma pessoa que rouba um pote de manteiga, de margarina, óleo, arroz, nesse sentido, de acordo com Jon Stewart e o Jeremy, a ação de roubar, de furtar, ela tendencia a chegar numa conclusão boa, que se uma pessoa está passando fome, uma família está passando fome, e esse furto ele chega num bem maior. E aí a gente vai ter esses dois contextos, de Emmanuel Kant e do Jeremy e do Jon Stewart. Então essas duas vertentes vão estar trazendo na filosofia moderna os contextos que a gente vive agora, certo? Por fim, ser ético. Ser ético nessa nossa sociedade é importantíssimo e, sinceramente, se falta muito ao contexto ético, até porque a ética não está diretamente ligada à moral. Ser ético é você ser bom, você não prejudicar o outro. Em torno disso, na nossa sociedade a gente tem ramificações dessa ética e dessa moral. Por exemplo, numa sociedade capitalista, se um capitalista ele quer ganhar dinheiro, ele pode muito bem lesar outras pessoas. Em torno disso, ele também pode seguir um contexto de não lesar essas pessoas. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele vai estar perdendo o seu acúmulo de capital. Porém, ele vai estar agindo eticamente. Então, agir eticamente é necessário, é importante, ainda mais na nossa sociedade atual. Por quê? Nesse sentido, a gente tem que compreender que ser ético é não lesar as pessoas, não lesar o grupo. É você caminhar sem prejudicar. E isso é muito importante. Se a gente levar isso em consideração nos nossos bairros a gente encontra crime, a gente encontra vários tipos de crimes e nós podemos tanto fazê-los quanto não fazê-los. E se a gente for seguir o pensamento de Emmanuel Kant, a gente vai ter vai ter uma diretriz correta, certo? Que é não prejudicar. Porém, contudo, todavia, entretanto, novamente, a gente tem que compreender que nem tudo vai ser correto. Não há forma de bolo para ser ético. O que você pode fazer é fazer exercícios de pensamento. Se aquilo vai prejudicar, a minha ação vai prejudicar alguém, ou se a minha ação ela tendencia a fazer mal ao outro.